Irmãos, boa noite para todos vocês. Nós vamos recomeçar, retomar um pouco daqueles nossos estudos, né? Já estou passando aqui, nossos estudos é teocracia mediada. O objetivo nosso é tentar entender como é que a Bíblia expõe esse conceito de vida, que é viver debaixo do reino de Deus. Por que ele é importante? Opa, peraí, lembrei de uma coisa, telefone celular, ele toca quando não pode, então vamos desligar. Por que ele é importante esse conceito? Porque assim, nós vivemos debaixo do governo de Deus. O problema nosso é que às vezes a gente não submete a nossa vida a este governo. E não é que a gente não submete a nossa vida a esse governo porque a gente é incrédulo. É porque nós somos criados numa maneira de pensar, a humanidade é criada numa maneira de pensar que vai fazendo o seguinte, eu vou mostrar um esquema. A gente acaba colocando a fé em Deus como uma parte da vida e não como... Então aqui tem Deus, você, mas tem o trabalho, tem o lazer, tem a cultura, tem a família. O que mais que tem na vida da gente? Os amigos, então o social, os estudos, a igreja, bem lembrado, bem lembrado. Oi? Fala alto que eu estou sem óculos, eu não... a família já foi. Então assim, aqui está você, no meio de todas estas coisas, e cada uma dessas coisas ocupa um espaço da sua vida, é ou não é? Peraí, para os mais jovens ainda tem outra coisa, tem família, mas tem um namoro. Esse aqui ocupa muito espaço. A My Love, igual a sua Adal, está procurando a My Love, não é, sua Adal? Então, veja, ainda tem a igreja. Se é crente, ainda tem um problema a mais, né? Tem que resolver a relação com a igreja ainda, né? Então tem várias relações que a gente está tentando resolver. E, gente, e por incrível que pareça, Deus é mais um desses relacionamentos que a gente precisa resolver. Tem relacionamento novo também. Tem relacionamento novo também agora. Qual que é? Zap. Ainda tem a tecnologia, né? Ainda tem que se resolver com a tecnologia. Então veja só. É assim que a gente é criado nesse mundo, é assim que a nossa cultura pensa as coisas, e é assim que a nossa cultura pensa Deus. Como, para quem é religioso, eles dizem, né? Ainda tem que incluir Deus. O que eu vou fazer com Deus no meio de tudo isso? Mas quando a gente fala sobre uma visão teocrática, uma visão teocêntrica do mundo, a estrutura não é essa, a estrutura que a gente tem que pensar, ela é diferente. A estrutura faz o seguinte, vou apagar tudo e escrever tudo de novo. Dá trabalho, né? Dá trabalho. A Bíblia fala que o ser humano, nós seres humanos, temos de nos relacionar com a família, com o trabalho, com o social. O que mais que eu tinha posto? Estudos, a cultura, o lazer. Eu pus aqui namoro. Opa, namoro. O que mais que eu pus? Igreja. Não, turismo vai no lazer. Tudo isso eu tenho que me relacionar a partir de Deus. Então eu não me relaciono direto com essas coisas, eu me relaciono com Deus e me relaciono com essas coisas. Estas coisas têm sentido para mim a partir de Deus. Eu não construo nada sem Deus. Porque quando eu construo, por exemplo, o trabalho sem Deus, o trabalho numa relação apenas horizontal, a gente fica assim, Senhor, abençoa o meu trabalho. Então, Senhor, faz o teu trabalho.
abençoa o meu trabalho. Eu não vejo, mas se eu não ganhei bem, não ganho bem, a minha perspectiva é, Deus ainda não me abençoou com um trabalho bom. Não, Deus está me abençoando com um trabalho onde eu ganho mal. Ué, porque até um trabalho onde eu ganho mal tem a ver com Deus. Quando a gente começa a ver tudo tendo significado e sentido a partir de Deus, a questão não está em valores. A questão está em Deus e na sua vontade. Como Deus quer que eu desfrute daquela determinada situação a partir dele. Não sei se dá para entender. Eu sei que às vezes eu sou meio complexo assim. Por exemplo, lazer. Você vai lá para o jogo Palmeiras e Corinthians, e você é corintiano. Você é corintiano. O time perdeu. Aí alguns aí ficaram bravos, o time perdeu. Né? Outros ficaram contentes. Os palmeirenses ficaram contentes. Mas aí ele bravo, porque o time perdeu, ele, sei lá, brigou com o adversário, brigou com o vizinho. Está certo que infelizmente as brigas que ocorreram nesse último fim de semana foram antes do jogo, né? É terrível como as pessoas... Veja como as pessoas não entendem nada a partir de Deus. Mas um jogo deste, a partir de Deus, não tem nada a ver, gente. Se ganhou ou perdeu. Desfrute da brincadeira, do lazer que Deus proporciona com essas coisas. Né? Domingo depois do culto, um irmão falou assim, e aí pastor, você não vai falar nada? Eu falei assim, irmão, não vou falar nada, não é hora, né? Não é isso que é lógico, é legal brincar. O meu time perde mais do que ganha ultimamente, então eu tenho que aguentar. Agora a hora que o meu ganha, tem que me aguentar. Mas a questão não é essa, não é eu contra você. Não é possível que algo aconteça para me pôr contra você, porque não tem sentido eu pensar no lazer, no caso aí o futebol, como algo que me coloca contra você, porque em Deus não dá para entender nunca o futebol, o lazer ou qualquer coisa, até a política, como uma pessoa contra a outra. O significado dessas coisas na relação com Deus é outro, e a gente tem que aprender a viver assim. Então assim, a gente está buscando essa ideia de governo teocrático de Deus, justamente para a gente poder ver na Bíblia como que a Bíblia apresenta Deus permeando todas as coisas e dando sentido a todas as coisas. Só que a nossos estudos não é só teocracia, não é só teocracia, não é só estudo de teocracia, é teocracia mediada. Nós vamos ver que este governo de Deus sobre todas as coisas, Deus estabeleceu um princípio de que Ele vai nos ensinar esse governo através de instrumentos. O principal deles é lógico, nosso único mediador, Cristo. Mas nós também somos mediadores deste governo. Hoje fui visitar uma família, eles têm uma nenenzinha com 6 meses, né? E eles pediram para eu visitar porque a moça, ela tem um bom emprego, não sei nem se estão assistindo pela internet, né? Então não estou falando nome, mas é tudo muito positivo. Ela tem um bom emprego e ela está na seguinte pergunta: eu devo deixar o meu emprego para cuidar da minha filha? Né? E essa é uma resposta que eu não posso dizer sim ou não. Eu tenho que trabalhar com princípios, não é isso? E o princípio é a educação da sua filha, principalmente no que diz respeito a ela entender esse mundo a partir de Deus, é mediada principalmente por vocês. Se você consegue mediar esta educação, este cuidado da vida dela, e deixar isso, e fazê-la crescer com um conceito adequado, e ela crescer bem, de repente é uma menina dócil, de repente é uma menina com um coração mais quebrantado diante de Deus, talvez seja mais fácil. O que você não pode é só pensar no trabalho como apenas um sustento. Trabalho é uma ferramenta para a gente tornar a nossa vida teocrática. Então você não pode fazer entre o trabalho e minha filha. Essas coisas não funcionam assim. O trabalho e minha filha são coisas que eu tenho que ver a partir de Deus. E ela como mãe, nós como pais, ensinamos esse mecanismo aos nossos filhos.
E nós ensinamos, a igreja ensina esse mecanismo para os crentes. E os crentes mostram esse mecanismo, quando os crentes vivem de forma teocrática, eles mediam para o mundo conhece que existe gente que crê em Deus a partir da igreja. Agora, se a igreja não vive o princípio de governo teocrático, de Deus, o mundo aprende o quê? Nada. O mundo aprende aquilo que ele já sabe, que Deus é só uma parte da nossa vida. E aí eles dizem assim, religião, como é que é? Futebol, religião, não se discute, cada um tem o seu. Ou então assim, negócio, religião à parte. Não. A nossa vida, a vida de todas as pessoas é uma vida religiosa. O problema é que as pessoas não percebem. Deus governa tudo. Mesmo a vida do ateu, Deus governa. Governa ou não governa a vida do ateu? Qual é a diferença entre o ateu e o crente? Deus governa a vida dos dois? Qual é a diferença? Um reconhece, mas tem mais. Quando o ateu está para morrer, eles querem chamar o nome de Deus. Ah, mas nem todos, né? Tem uns que são tão duros que até para morrer eles querem morrer sem Deus. Mas mesmo assim, tem mesmo. Se eu não me engano, foi Voltaire, no seu leito de morte, que fez um clamor a Deus. Né? Mas seja como for, assim, não é só essa a diferença. A gente pode reconhecer, mas o melhor que reconhecer é desfrutar. É desfrutar do governo de Deus. E eu vou encerrar essa abertura contando um exemplo pessoal. Quando eu era bem mais jovem, na minha vida estudantil, minha mãe teve que brigar muito comigo, que eu não fui um estudante daqueles melhores, não. Né? E depois de um tempo, quando vai caindo a ficha, você vai percebendo seus amigos deslanchando. Sabe isso? Um foi para a faculdade, o outro está não sei o quê, e o outro está não sei o quê, e o outro está não sei o quê. E é difícil você começar, por exemplo, eu, um jovem, com 20 anos, vendo um amigo com 18 comprando um carro, desenvolvendo a sua vida, e você se perguntando, né, o que foi que aconteceu. E aí você pode ter uma vida triste, dependendo de como você vive isto. Porque você vive isso na comparação com as pessoas. Isso é uma coisa muito séria. Porque daí é que nós, nessa nossa sociedade consumista e cheia de comparações, a gente quer ter uma casa igual a do outro. E principalmente quando o outro é um concorrente direto, né? Mas quando a gente percebe a vida de acordo com Deus, a gente vai perceber que Deus tem um plano para cada criatura. Você sabe que todos os pássaros têm asas, mas nem todos voam igual. Há uns que são mais velozes, há outros que voam mais alto, e há pássaros que nem voam. Qual deles é o melhor? Qual desses pássaros é o melhor? Não existe essa comparação, né? Sabe qual é o pássaro melhor? Aquele que é do jeito que ele foi feito para ser. Às vezes a gente está preocupado, e é porque a gente perde esse estilo de vida, de visão do mundo. A gente está preocupado em ser o que Deus não projetou. E a gente pode desfrutar em sendo aquilo que Deus neste momento nos permite ser. Eu não estou dizendo que você não deva ter aspirações por coisas novas. Você pode ter. O que você não pode perder é a realidade, e desfrutar a realidade. Porque toda a realidade humana é fruto do governo de Deus. E se você aprender a desfrutar
a sua história de agora do jeito de Deus, você em tempo nenhum será infeliz. É que a gente quer saborear um prato que ainda está para chegar, e então está engolindo rápido o prato de agora, mas a gente pode desfrutar. O que é melhor? Deixa eu pensar aqui, uma comparação gastronômica. Arroz com feijão e ovo, ou uma lasanha bolonhesa, na temperatura certa, no queijo derretido da forma certa. O que é melhor? Hã? Bom, primeiro, depende do paladar, né? Mas em geral, né, as pessoas vão direto na lasanha. Melhor? Depende. Depende da fome. Depende do preparo. Depende. Opa! Depende do... Dois Fábios chegaram juntos, hein? Combinaram na entrada para entrarem juntos, a entrada triunfal dos Fábios. Né? Depende da fome. Depende do dia. Se você comer lasanha bem feitinha todo dia, chega uma hora que o que você mais quer é um arroz e feijão com ovo. Não é? É quando você aprende a desfrutar da beleza até das coisas mais simples e pequenas. Você aprende isso. E isso a gente aprende com Deus. Porque Deus é o Deus do grande, da tempestade, do furacão, e é o Deus da garoa, do orvalho. É o mesmo Deus. E o que é melhor? Melhor é saber desfrutar. Porque até o furacão e a tempestade tem a sua função. Tudo tem sua função. Por isso que então, entender o governo teocrático de Deus é importantíssimo. E entender qual é o seu papel como mediador, mais importante ainda. Eu não sei dizer se é mais importante. É que é tão importante quanto, porque você como mediador faz as pessoas viverem melhor ao seu redor. Porque você, quando consegue influenciar as pessoas para que elas vivam esse padrão, você faz as pessoas serem mais felizes. Tá certo? Irmãos, o seu Adalto estava cantando um hino, faz tempo que a gente não canta, queria cantar com vocês. É 176 ou 178 aqui? Não, é aquele do ao cristão, ao seu vizinho. Por que 178? Vamos ficar em pé e cantar? Deixa eu falar para vocês porque eu acho que é interessante cantar esse hino. Porque a mediação do governo teocrático de Deus é de uma forma muito especial e particular, mediada pelo amor. É o amor com que a gente aprende a viver cada situação da vida. Daniel vai tocar? Opa, dá para soltar o som do piano? Põe volume aí, tá, Daniel? Daniel vai tocar no piano. Ao piano. Não sei se é assim que fala. Tocar ao piano. Tocar no piano. Não sei. Né? Então assim, ele fala do amor. Porque assim, o governo de Deus na sua vida vai gerar um processo mental. O resultado deste processo mental é amor. Porque quem aprende a viver toda e qualquer situação bem, pratica amor. Vocês vão perceber isto. A gente vive em paz. Só pode viver a prática do amor quem aprende a viver em paz. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Põe volume, Daniel. Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno
se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana este amor, com suspeitas não se alcança, vero amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade que destrói este amor. Não te retes, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, o caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho mostra amor, o valor não é mesquinho, nesse amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina este amor. Nosso Pai, dá-nos desfrutar da visão de mundo que a Tua palavra ensina, a fim de vivermos para o Teu inteiro agrado e a fim de desfrutarmos o melhor dessa terra. Converte o nosso coração a Ti, Senhor. Ajuda-nos a vencer todas aquelas coisas dentro de nós que nos impedem de perceber o significado de tudo a partir de Ti. Ajuda-nos a ver a nossa família assim, ajuda a ver o casamento assim, ajuda-nos a ver as nossas amizades, o trabalho, os estudos, as realizações, todas as coisas. Ajuda-nos a desfrutar do bem que nos dás, até a desfrutar das lutas. Assim o Senhor nos torne mais maduros. Pai, ensina-nos a partir do estudo desta noite, ajuda-nos a refletir, que seja útil para todos nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos nos nossos estudos aqui, nós estamos aqui numa etapa em que a gente viu o seguinte: a gente viu todo esse governo teocrático ensinado a partir de Moisés, a partir da formação, da internalização do conceito na nação israelita, até chegar Saul e por fim chegar a Davi. E agora nós vamos começar uma série de estudos tentando entender como é que Davi entendeu isso. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar os salmos de Davi, as poesias que ele escreveu sobre a vida dele, sobre o governo dele, e ver como é que ele entendeu Deus, o governo teocrático de Deus e o papel dele como mediador deste governo. Tá? Hoje nós vamos estudar o Salmo 22. Se você puder abrir aí o Salmo 22.
Daniel, já liga, já fica aí contigo. É a visão de Davi do governo teocrático de Deus. O Salmo 22 é um dos salmos messiânicos mais conhecidos. Se você ler aí o versículo 1, você logo vai identificar ele como salmo messiânico, não vai? Fácil, fácil, não é isso? Oi? Por quê? Não é o 122. Não. Aí é o 122. É o Salmo 22. Tá vendo? Mas é um incentivo, sim. Entendi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então veja só. O Salmo 22 é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? Às vezes a pessoa não sabe. Alguém sabe o que é um salmo messiânico? Hã? É um salmo que fala de Cristo? É exato, é um salmo que fala do Messias, né? Um salmo que se... E aí no caso, o próprio Jesus repetiu esse salmo. Quando foi que Jesus repetiu esse salmo? Quando? Na cruz, gente, já pensou? Se é um salmo messiânico, esse é com certeza, né? Chega na cruz, Jesus medita dizendo o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Tá? Só que assim, é um salmo messiânico? É. Então está aqui Davi, é o rei. Tá? Só que antes de ser um salmo messiânico e da gente já pular direto para Jesus, nós temos que perceber que é um salmo de Davi. É um salmo que Davi escreveu sobre a sua realidade. Então eu quero essa noite que a gente medite neste salmo pensando em Davi. Não é que nós vamos esquecer de Jesus, não. Mas sim, vamos olhar Davi, por que ele escreve este salmo e o que está por detrás do conceito de governo de Deus no salmo de número 22. Como é que Davi pensa? Eu vi que chegou gente nova ali, né? Olá, como é que vocês estão? Eu estou sem óculos, eu enxergo muito mal, mas eu sei que entraram 2 pessoas. Não. São amigos do Fábio? Apresenta pra gente, Fábio. Jefferson e Débora, sejam bem-vindos. São de alguma igreja? Ainda não? Até essa noite? Sejam bem-vindos. Hoje é dia de estudo bíblico, tá? Que bom que o Fábio convidou vocês para conhecer aqui a igreja. Hoje é dia de estudo bíblico. Nós vamos estudar o Salmo 22, tá bom? E fique à vontade para fazer perguntas. Hoje pode fazer pergunta, tá? E perguntas difíceis só na semana que vem, quando tiver o outro pastor aqui, porque ele é bom para responder. Brincadeira. Pode responder. Não, o pastor, o outro responde melhor, mas pode perguntar hoje também. Tá bom? O que nós temos que ver aqui? Como é que Davi entendia a vida? Então você não pode ler o Salmo 22 e só pensar na cruz, tá? Porque Jesus, ó concurso. Não tem concorrência para ele. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar em Davi. Como é que Davi entendeu a vida? Ele era um rei de uma grande nação. E os reis têm problema, gente. Sempre tem alguém pedindo impeachment deles. E no caso de Davi não era diferente, vocês vão ver que tinha gente que queria ele longe dali. Como é que ele entendeu os seus problemas? Como é que ele viu os seus problemas? Como é que ele percebeu a origem dos seus problemas? E como é que ele lidava com a solução dos seus problemas? E existe um conceito por detrás de tudo que Davi fazia. O conceito é Deus controlando todas as coisas. Tá bom? Quem levantou a mão aí? Fala, seu Adalto. Eu acho o seguinte, o Davi, ele sempre, com certeza, ele pensou que na escolha, ele foi o último que estava lá cuidando das ovelhas. Foi. E as pessoas importantes, grandes, fortes, tudo Deus deixou isso, escolheu ele. Então ele pensou mais nisso também. Isso ajuda na sustentação. Não tenha dúvida de que desde muito cedo no governo de Davi, a confiança dele estava em Deus. Mesmo antes de ser rei, lembra quando ele foi lutar contra Golias? Nós vimos aqui, ele faz isso porque ele sabe que Deus governa todas as coisas. E ele tem a coragem de enfrentar um gigante, né?
Parecia aquele jogador do Palmeiras baixinho ganhando do goleiro grandão do Corinthians, é ou não é? Igualzinho. Davi e Golias, não é isso? Tá certo. Gente, vamos lá, para de futebol, esquece isso, já passou. Vamos lá, presta atenção. O Salmo 22, não sei se vocês conseguem ver lá, ele é dividido em duas grandes partes, tá bom? A primeira parte vai do verso 1 ao verso 21. A segunda parte vai do verso 22 ao verso 31. Nessa primeira parte, Davi vai falar um pouco sobre o abandono de Deus. Davi vai estabelecer assim uma relação de problema, ele vai problematizar a vida. Vocês vão ver que não é só problema que tem nessa parte, tá? Mas você vai ver Davi falando assim, olha, o que está acontecendo comigo é algo impressionante de ruim. Mas na segunda parte, ele vai voltar o seu olhar para o governo de Deus na sua vida. Não só na sua vida, mas o governo de Deus sobre todas as coisas. Então, quando você lê este salmo, você vai perceber essas duas divisões. Abriram aí no Salmo 22? Gente, é um salmo longo. Vamos fazer o seguinte... não vamos deixar para ler à medida que a gente vai estudando as partes. Vou tentar explicar a estrutura, depois a gente vai ler na medida que a gente vai estudando as partes, tá bom? Mas você já pode logo ver aí o verso 22, né? No verso 22 que você vai ver uma mudança. Davi no início fala sempre do desamparo, né? Depois ele fala do problema pessoal no verso 6. Depois ele fala do problema coletivo, né, dos inimigos, no verso 12, até que ele chega no verso de número 22, e agora ele vai falar assim, bom, agora eu vou declarar para os meus irmãos as coisas do Senhor, o governo do Senhor. Tá bom? Então a mudança está aí, você vai entender melhor à medida que a gente ler este salmo. Vamos para a primeira parte, porque a primeira parte tem duas divisões, e ela sempre, não sei se vocês conseguem ler, né? Está bem pouquinho aqui, bem... fraquinho, pequena a letra, mas ele trabalha sempre com a ideia de problema e solução. Vamos lá para o Salmo. Olha só, versos 1 e 2, alguém lê para mim? Quem está com o microfone? Vai lá. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Então aqui ele lança o problema. Qual é o problema que Davi lança? Qual é o que ele está sentindo que ele coloca como um problema? O abandono. Né? Ele se sente distante de Deus. Ele parece que Deus não está atendendo a Davi. Clamo de noite e de dia. Bom, não preciso nem perguntar, né? Alguém já passou por isso? Precisa perguntar? Você já não passou por aquele instante de certa depressão espiritual? Você não se sente bem, você não se sente à vontade. Parece que tem algo pesando nos seus ombros, né? Eu ia falar amarrando você, para você não pensar nada errado, né? Gente, é uma coisa comum da nossa vida. Veja como ele trabalha as estrofes como problema e solução. Olha só, verso de número 3 a verso de número 5. Outra pessoa, passa o microfone e vamos lá. 3 a 5. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos, em ti confiaram e não foram confundidos. Aí, então você está vendo? Ele disse assim, olha, vem cá, eu sinto nessa hora que está difícil viver. Parece que eu oro e Deus não me ouve. Mas aí ele traz a solução, e a solução dele vem da história da família de Israel. Fala, nossos pais confiaram em ti, o Senhor os livrou. Então, espera lá. Eu tenho que confiar. Então, a ideia de Davi é que, embora ele pense estar sozinho, ele se sinta só, ele recorre não à experiência pessoal, mas ele recorre a tudo que ele sabe de como Deus já agiu na história, e ele confia, e ele começa dizendo, veja que ele usa uma expressão aqui, que é o contudo, né?
é uma adversativa. Mesmo que na minha experiência pessoal, eu não possa dizer que estou desfrutando do bem, eu sei, contudo, eu sei que é possível esperar o bem. Tá? Notaram como ele trabalha com problema e solução? Vocês vão ver ele repetindo isso agora. Vamos lá, só para vocês verem que é problema e solução sempre. Versos 6 a 8. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Então aqui, ele olha, ele lança mais um problema, e o problema é pessoal. O problema é dele. Ele vai dizer o seguinte: eu sei, eu estou me sentindo desamparado, mas tem a ver comigo. Ele não põe a culpa em Deus. Ele diz assim: sou eu que de alguma maneira não sei viver. Estou aqui tentando interpretar. Ele vai dizer que parece que ele estabelece uma relação com Deus tão equivocada, que ele nem parece ser um homem à imagem e semelhança de Deus, ele parece um verme. Essa é uma maneira de falar que ele é uma pessoa que não se relaciona adequadamente com Deus. E por isso então é que ele está sofrendo tudo isto. Ele se sente mal, ele se sente pequeno, ele se sente desprezado. E ele vê isso como no modo como as pessoas reagem a ele. Eu sou o opróbrio de todos, todos zombam de mim. Eles falam que a minha confiança em ti não valeu de nada. Então Davi, ele está trabalhando o seu problema. E ele está relatando a Deus: vem cá, Senhor, eu não estou entendendo a minha vida, porque eu confiei no Senhor e o que eu estou colhendo não é algo positivo no meio das pessoas. Então ele lança novamente o problema. Vamos ver os versos 9 a 11. Como é que começa? Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservastes, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Até o 11. Não te distancieis de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Ele lançou o problema, agora ele lança a solução. E a solução está numa expectativa de que ele sabe que Deus é o seu Deus. Ele está sofrendo os problemas, ele está sentindo o desamparo, Deus parece não ouvir as suas respostas, as suas perguntas ou as suas questões, o seu clamor, mas ele sabe que ele é o seu Deus, ele já teve uma relação pessoal com Deus. Na primeira solução, ele usou o exemplo da história da família de Israel. Eu sei que o Senhor ouviu os nossos pais, eles confiaram no Senhor, o Senhor o livrou. E agora ele apela para a própria história pessoal. Desde pequeno ele confia em Deus. A única coisa que ele pede é: Deus, não me abandone para sempre, não te distancies de mim. Veja, ele ainda não tem a solução do seu problema, ele ainda tem o problema, mas ele tem pensamentos sobre esta solução. Então esse é um salmo que está trabalhando com esse universo de uma realidade dura e de uma expectativa positiva. Problema e solução. Última parte do problema e solução. Veja aí os versos 12 a 18. 12 a 18. Agora tem a ver com os inimigos, a força dos inimigos. Ele primeiro está falando da fragilidade pessoal até agora. Ele lidou com a fragilidade pessoal. Mas agora ele olha, não só porque ele se sente pequeno, um verme, mas agora ele fala: além de eu ser um verme, os meus inimigos são muito fortes. Vai lá, alguém lê para a gente. Muitos touros me cercam,
Fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como fazem o leão que dispersa e ruge. Como que dispersa e ruge. Derramei como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro. E a língua que me apega ao céu da boca, assim me deleitas no pó da morte. Cães me cercam. Uma Suíça... Suíça não, é súcia. É uma quantidade de... Uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Isso. Posso contar todos os meus ossos. Eles estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Até aí. Então, lógico, aqui tem toda uma força messiânica, né? Expressões que estiveram na boca de Jesus e na história de Jesus, principalmente na crucificação, a gente já sabe. A súcia de malfeitores são os guardas que bateram em Jesus, tá, Jonatas? Para quem não sabe, viu, a piada interna aqui é porque nós tivemos a encenação da Páscoa e o Jonatas foi um dos guardas de Jesus, um dos romanos que bateram em Jesus e bateu com gosto, viu? Eu era centurião, eu me arrependi. Era centurião, se arrependeu. Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas vamos pensar em Davi. Davi, ele se vê pequeno diante do grande tarefa que ele tinha para realizar no governo de Israel. Gente, para nós é muito... Não é que é cômodo, é distante a gente entender este salmo, esquecendo da história do rei Davi. O rei Davi foi um homem de guerra. Todo o seu governo, com exceção de um pequeno período do seu governo, em que a Bíblia diz que ele teve relativa paz, e quando teve relativa paz ele pecou, né? Pecou adulterando. Mas ele teve guerras o tempo todo. E assim, é difícil a gente viver em batalhas constantes. Só quem vive sabe como é difícil. E assim, as batalhas de Davi eram batalhas contra inimigos muito fortes. Você vê os animais que ele usa para se referir a esses inimigos? Touros fortes, leões, cães. E as expressões de como ele se sentia, os meus ossos estão me encarando. Quer dizer, ele se percebe mal. Assim, mais uma vez ele levanta o problema, e o problema é grave. O problema é muito grave. E eu não posso deixar de enfatizar que o que ele clama, né, é pela presença de Deus. Veja o verso 19 a 21. Agora a solução dele. Tu, porém, ó Senhor, não fique longe. Força minha, vem depressa em meu auxílio. Salva minha vida da espada. Livra o meu ser do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. Olha lá. Ele não começou dizendo que ele fazia orações e Deus não respondia? Ele não começou falando que Deus havia desamparado? Mas, na verdade, tudo isso era uma percepção. O que Davi está propondo? Está propondo uma mudança de mente. Quando ele escreve este salmo, gente,
Aí fica a discussão. Ele escreveu esse salmo quando ele estava com um problema, e aí ele imagina a solução, ou ele escreveu este salmo depois da experiência completa, dizendo como ele se sentiu em meio ao problema e como que ele saiu do problema. Não dá para saber. O que dá para saber é que a estrutura de como a gente deve reagir está presente neste salmo. E a coisa de Davi é o seguinte: ele viveu o problema, ele se relacionou com o problema, e ele diz, é possível se relacionar com o problema a partir do problema só. Então eu olho para os meus inimigos, eu olho para as dificuldades da minha vida e elas me afetam. Eu estou com um problema de saúde, eu estou com um problema financeiro, ou um problema de relacionamentos, ou qualquer outro tipo de situação que traga sobre nós o peso da realidade. Eu lido com a minha realidade, a partir da realidade, então ela responde diretamente a mim. E quando eu me relaciono com a realidade só a partir dela, quem é que pode me garantir que eu vou vencê-la? Como é que Davi pode garantir que há uma solução, que os inimigos não vão ser definitivamente mais fortes? Então Davi vai dizer para nós, à medida que ele vai colocando essas soluções, que ele tem uma esperança de que realmente exista um Deus que cuida dele. Tá? Então ele chega e fala assim, bom, nossos pais confiaram no Senhor e o Senhor os ouviu. Eu sou um verme, é verdade, mas foi o Senhor que me fez e eu desde pequeno me entreguei a Ti. A segunda parte. E agora na terceira parte, ele fala assim, Senhor, eu clamo, não me abandones, como é que ele diz aqui? Não te afastes de mim, livra a minha alma, Tu me respondes. Agora então ele vai para uma afirmativa. E na hora que ele vai para essa afirmativa, aí o salmo muda. Aí Davi não fala mais do ponto de vista de alguém que vive um problema. Aí Davi vai dizer o que é que ele entende da vida. Vamos ver o final, a segunda parte do salmo é o que Davi entende da vida. A parte final do salmo é o convite de Davi para que todos estejam atentos para o fato de que Deus está, para o que de fato está em curso na história. E não é o governo de Davi, mas é o governo de Deus. Davi vai dizer assim, eu estou com um problema porque eu estou enfrentando dificuldades no meu governo. Mas o que está em jogo na vida não é o que eu faço e o meu governo. O que está em jogo na minha realidade é que a minha realidade deve mostrar o governo de Deus. Antes de ir para o salmo, deixa eu fazer a reflexão aqui. Irmãos da imagem, eu estou na posição certa aqui? Não? Vixe, estou desde o começo aqui. Vocês dão um jeito aí para pôr na posição? Eles lá que vão resolver, né? Tá bom, agora já foi. É que tem as câmeras que vão as imagens para a internet. E tem uma posição que eles falam para eu ficar. Só que eu não consigo ficar. Dá muito trabalho. Eu dou trabalho para os meninos. Desculpe, perdão. Deixa eu fazer uma reflexão. Às vezes a gente pensa que o que está em jogo na nossa vida é alcançar o nosso sucesso, a nossa realização. Mas verdadeiramente o que está em jogo na nossa vida é Deus se mostrar o governo dele a partir da nossa vida, não importa as nossas circunstâncias. Porque o que importa no resultado final da nossa vida não é o ponto aonde nós chegamos, é aonde Deus nos levou. E nós vamos precisar de muito discernimento para entender que o que Deus espera de nós é que nós compreendamos que Ele governa a nossa vida. Vamos lá, para o Salmo. No verso de número 22 deste Salmo,
até o verso de número 26, você vai ver que, primeiro Davi diz assim, olha, o povo de Deus deve reconhecer o governo de Deus. É uma missão das pessoas que servem a Deus de coração, reconhecer o governo de Deus. Alguém lê para mim aí, vamos dividir duas pessoas? Verso 22 a 23, depois 24 a 26. Quem é que lê? A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, referenciai vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que eu temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão ao Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Que coisa linda, principalmente terminar desse jeito. Viva para sempre o seu coração. Que expressão é esta? O que Davi está querendo dizer? Davi está falando de um tipo de vida que se desfruta de forma, o potencial de viver. É da sua mente entender e ela viver. Como é que eu vou dizer isso? É de você aqui na sua mente não achar que a existência é a morte, mas você desfrutar da existência da perspectiva viva, que não importa o tamanho dos touros, não importa os dentes dos leões, não importa a malignidade dos cães que estão ao redor, dos problemas, das aflições. Você tem um Deus. E conseguir em meio a tudo isso, desfrutar dele. E essa é uma missão do povo de Deus. Ele fala assim, eu e meus irmãos temos que viver assim. Irmãos, nós como cristãos, ou pessoas que têm Deus como algo, como uma referência, nós temos a obrigação de desfrutar disto. Você fala assim, mas pastor, obrigação não é um negócio meio assim? É porque é a nossa missão, gente. Nós somos feitos filhos de Deus não só para falar que Deus é nosso Pai, é mais para entender o governo dele como nosso Pai na nossa vida. Tem não sei se vocês sabem, conhecem, houve um grande pregador inglês chamado Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon foi considerado por muitos o príncipe dos pregadores, o maior de todos os pregadores. Né? Esses dias eu estava vendo, tem um livro do Spurgeon, diz assim, é um livro sobre as depressões de Spurgeon. Spurgeon era um homem com muita depressão. Tem um episódio da vida do Spurgeon que para ele pregar, os diáconos tiveram que ir na casa dele e levá-lo para a igreja. E a depressão era tão intensa que eles tiveram que ajudá-lo a subir no púlpito. Todos nós podemos ter situações difíceis. E Spurgeon pregou nesse dia falando das suas depressões, ele dizendo assim que ele sentia muito peso na alma dele. As obrigações do ministério eram muito grandes. E um ministério como o de Spurgeon, e naquela época, então era pior, sabe por quê? Assim, às vezes a gente não entende. Spurgeon tinha uma congregação que tinha que sobreviver. Ele recebia em torno, no tabernáculo de Londres, 5.000 pessoas, gente. Agora, você sabe o que é manter um espaço no centro de Londres para 5.000 pessoas? Às vezes a gente olha o evangelho só do lado de cá, né?
Por detrás daquele homem havia imensas responsabilidades, imensas lutas. E ele, naquele sermão, ele disse assim que a única força que lhe possuía, que lhe restava, era saber que ele tinha um Deus que o amava. A perspectiva de Davi é a mesma. Eu sei que nós enfrentamos dificuldades, mas é nosso papel, é nossa missão, em meio às nossas dificuldades, aprender de nosso Deus. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Vá lá no capítulo de número 12. Alguém vai ler o verso de número 7 até o verso de número 10. É conhecido esse texto e mais conhecido ainda o seu autor, né? Vai lá, quem que vai ler? Pode ler. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Gente, coloque na pele de Paulo, chega para Deus e fala, tira o espinho da carne, tira o espinho da carne. E Deus fala, não, vou deixar. Aí Deus vem e só fala assim, Paulo, a minha graça te basta. Dá vontade de falar, Deus, eu sei, para o Senhor é fácil falar, né? Difícil é para mim. Quando você olha o problema só a partir do problema, espinho na carne é o fim. Mas quando você tem uma perspectiva de olhar a vida a partir de Deus, o espinho na carne tem uma finalidade. Olha que diferença. O espinho na carne passa a ser uma ferramenta, não uma pedra de tropeço. E veja como é que ele entende assim, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele vai entender, Paulo, que Deus está agindo através daquele problema, trabalhando a vida dele. Paulo agora desfruta melhor de Deus por causa do espinho na carne, agora era o contrário, era para ser o contrário. Mas ele agora, ele desfruta da graça. Em um momento de tamanho, não sei, nós sabemos o que era, né? Tem várias teses sobre qual seria o espinho na carne. Né? Oi? Uns diziam que é ataque epilético, doença, a maioria diz que seria uma doença, alguns dizem uma doença dos olhos muito grave. Eu acho que eram os inimigos que afrontavam o ministério dele. As perseguições dos inimigos que atrapalhavam. Eu acho, mas não tenho certeza. Há uma outra possibilidade muito forte. Eram dores da alma, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Mas não importa. Havia coisas na experiência do apóstolo Paulo que dizia assim, eram coisas que Deus colocava, talvez como pensamento que o esbofeteava. A ideia era algo que vinha falando assim, você não é nada. Para ele não se ensoberbecer. Então por isso que eu acho que talvez tenha alguma realidade essa questão de talvez alguma dor na alma para ele não se ensoberbecer. Né? O fato é que agora ele desfruta da graça de Deus mais. A experiência dele com a graça é mais intensa.
Vamos lá. Pense num crente milionário. É assim que fica milionário? E pense num crente pobrezinho. Tá? E Deus cuida dos dois, não cuida? Deus cuida do rico? Deus cuida do pobre? Quem é que dá a riqueza? Deus. E quem é que dá a pobreza? Deus. Tem certeza? Vamos ver isso. Vamos abrir lá em Provérbios 30. Verso de número 7 e verso até o 9. Palavras de um sábio chamado Agur. Quem é que vai ler? Existem dois tipos de riquezas, né? Existe dois tipos de riqueza? Sim. Fala aí. Tem a riqueza natural, que a pessoa... Ah, sim, entendi. Verdade, fala aí. Pode falar. Não, fala para todo mundo ouvir. Tem a riqueza natural e a riqueza trabalhista, né? A riqueza que vem... Que você trabalha, que você conquista. E tem a riqueza natural, é uma pessoa, vamos dizer, acomodada, que não quer nada praticamente da vida. Vou dar um exemplo do meu irmão aqui. Ele acordou 7 horas da manhã para ir procurar emprego, rodou o dia inteiro e não conseguiu. Eu acordei 10 horas da manhã, fui numa empresa ali, bati na porta, e o emprego é meu. Tem umas riquezas que acontecem assim, que é inexplicável, né? Exatamente. É a experiência de arrumar um emprego, depois de ter dormido tanto, e ter saído tarde para ir procurar, e arrumou na primeira porta. Quem é que controlou essa história? Deus. Mas e o irmão que levantou de manhã bem cedinho, bateu em várias portas e não conseguiu? Quem é que controlou essa história? Deus. Vamos ver. Vai lá. Provérbios 30, versos 7 até o 9. 2 coisas te peço. Não, mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Gente, Ou, obrigado, desculpa interromper. Desculpa. Pode terminar. ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. O rei Agur admite que se alguém tem que dar alguma coisa, se alguém é quem? É que quando a gente fala pobreza, a gente identifica a pobreza com a tristeza. Gente, ser pobre significa ser triste. Nós temos que tirar essa ideia. Essa é a ideia de quem se relaciona com a realidade a partir da realidade só. Aí o Agur está falando o seguinte, olha, das duas coisas são perigosas. Quem se relaciona com a riqueza a partir da riqueza somente pode se afastar de Deus. E quem se relaciona com a pobreza a partir da pobreza somente também pode se afastar de Deus. Ele pede que ele tenha um coração equilibrado, que nunca perca Deus de vista. É isso que importa nas experiências da vida. Era disso que Paulo estava falando. O problema não é ter ou deixar de ter espinho na carne. O problema é como é que eu desfruto de Deus, tendo ou não tendo espinho na carne. Irmão, preste atenção numa coisa. Se você não compreender o governo de Deus sobre a sua vida, sempre vai ser difícil viver. Sempre. Você pode achar que a riqueza vai te dar tudo. Você pode se matar por ela, ela não vai te dar tudo. Porque o dia que você não puder desfrutar dela, você estará infeliz porque você faz uma relação da vida diretamente sem Deus. Eu estou pedindo para você chegar em casa e fazer, Senhor, me arruma a pobreza, porque eu acho que na pobreza eu vou me dar melhor. Não estou dizendo isso.
Estou dizendo para você, pedir a Deus para que lhe dê experiências de vida que ajude você a crescer nele. Fala, Jonathan. Você está levantando a mão, né? Discreto, mas vai lá. Pelo menos para mim, assim, eu acho que é mais complicado continuar se relacionando com as coisas da vida a partir de Deus quando você perde esse senso de que Deus está perto. Que é mais ou menos o que o salmista fala, e eu vejo isso mais ou menos na vida de... mais ou menos não, eu vejo isso também na vida de Elias, porque aí eu acho que tem uma diferença muito clara, acho que em um certo momento ele está enfrentando os profetas, que Baal lá e tal, e tá Deus está ali, que Deus está ali e tal, e no momento seguinte, quando ele sente que Deus não está presente, fica difícil dele fazer essa... Que aí Deus não estava na chuva, Deus não estava no terremoto, cadê Deus, né? Aí Deus estava assim, dando um soprinho. Você não viu eu aqui? Você não me viu aqui? Irmãos, essa perspectiva do governo de Deus é uma mudança de mentalidade. O mundo vai mudar para você quando mudar a sua perspectiva do Deus que controla as coisas. Nós estamos falando do rei Davi. Fala, Fábio. Tivesse também muitos casos, as pessoas às vezes se relacionam só com o dinheiro, com essa riqueza e fica vazio, né? Chegou um determinado momento que aquilo só o dinheiro, né? Não é tudo, ele está buscando tanta felicidade como dinheiro. É que porque nós somos criados numa sociedade de consumo, a gente acha que ter muito dinheiro é sinal de felicidade. Onde é que está escrito que o dinheiro é a chave de tudo? Não foi Salomão que disse? Não, foi Paulo escrevendo para Timóteo. Ah, é? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Foi Paulo escrevendo para Timóteo 2. O amor ao dinheiro. Às vezes a gente pensa que para ser feliz a gente precisa ter muito. Gente, eu não sou contra você ter muito, não. Se você puder trabalhar e ter muito, louvado seja Deus. Tá? Não pense que eu sou daquele tipo assim, dor de cotovelo, já que eu não tenho, não quero que ninguém tenha. Eu quero que você tenha e se você puder me ajuda a ter também. Mas a ideia é que isso não pode definir a nossa vida. Tem uma emenda aí que eu queria falar. Pois não. Quando você foi reverendo Abel, disse que o pastor visitou um irmão que era fazendeiro, né? Mostrou a fazenda linda, tudo quanto era coisa era bonito. Só que ele terminou dizendo, pastor, só que eu não tenho tempo para ver. Ele está contando aqui a história do pastor foi visitar uma fazenda de um irmão, foi mostrar a fazenda linda, mas tá vendo essa fazenda? Me dá tanto trabalho que eu não tenho tempo para Jesus. Não adianta. Posso colocar só mais um? Lógico. Eu trabalhava numa empresa na Faria Lima, e o diretor da empresa onde eu trabalhava, ele mal falava com nós funcionários, né? Eu fiz uma reunião com a gente lá, sempre para conversar, né? E ele era evangélico, ele dizendo pra gente que era evangélico. Ele começou a trabalhar. Ele falou que a vida dele era trabalhar. A mãe dele questionava, filho, vai pra igreja, volta pra igreja, vai buscar o reino e tal. E ele trabalhando. E ele contando pra gente, né? Pra mim aquilo ali eu levei com muita experiência de vida. E ele falou que trabalhou tanto, conseguiu o que ele queria, muito dinheiro. Só que ele perdeu uma coisa, que o dinheiro que ele tem hoje ele não consegue pagar o dinheiro que ele tem. Ele falou que só queria ter a saúde dele para poder botar para Cristo. Lógico, Deus põe limites a tudo em nós. Mas você usou uma expressão, filho, volta para a igreja. Eu preciso dizer para os irmãos que a gente também tem que lembrar que a igreja tem que ter sentido para nós a partir de Deus. Que às vezes é a mesma coisa com o trabalho, acontece com a gente vive para a igreja e não vive para Deus. A gente tem que ter... Irmãos, eu não estou jogando contra o gol do nosso time não, tá? Eu só não quero que você entenda a vida sem Deus. Nada tem sentido sem Deus. Lembra aquele esquema que nós fizemos no início?
Nem a família, gente. Família é um bem muito precioso, mas tem que ser visto a partir de Deus. Foi Jesus falou uma coisa que é muito séria. Tem hora que eu falo assim, nossa, Jesus, o senhor pegou pesado. Porque assim, quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Porque Jesus quer que a gente abandone a família? Ele está nos falando exatamente disso. Pai, mãe, família tem que ter sentido a partir de mim. Lógico que isso tem um valor precioso, um lugar precioso. A própria Bíblia diz que nós temos que ser bons para a nossa família. Temos obrigações. É estrutural da criação amarmos a família. Mas a família tem que ser vista a partir de Deus. Eu não posso cuidar das minhas filhas para mim ou para elas somente. Eu tenho que ensiná-las, na medida em que eu vou criando as minhas filhas, que elas existem para Deus. Que o amor que eu tenho por elas tem a ver com o amor que eu tenho por Deus, porque é a partir de Deus que eu enxergo, que eu recebo o amor que eu tenho por elas. É tão natural o amor que eu tenho pelas minhas filhas, mas ele é natural porque Deus me dá esse amor. Irmãos, o que nós estamos vendo? Eu estou pegando aqui o exemplo de Paulo e dizendo para vocês que o que importa nestas experiências não são as experiências em si, mas como a gente vivencia essas experiências a partir de Deus. Sem Deus, nenhuma delas é boa. E isso é o dever do povo de Deus, descobrir esse modelo de vida. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. É descobrir a vida em Deus como a vida. Vamos voltar para o Salmo 22. Salmo de número 22. Verso de número 26. Viva para sempre o vosso coração. Finalzinho. Você talvez esteja pensando, eu preciso arrumar um jeito de buscar a Deus. E eu acho que é bom que você procure isto. Mas eu quero que você vá além. Você precisa desfrutar de Deus. Porque Ele já está aqui. Ele já está na sua vida. Você precisa desfrutar dele, aprender. Isso a gente faz em toda e qualquer situação. Mas o ponto que eu queria, agora eu lembrei de uma coisa. Desses dois casos aqui. Mas, esquecendo o Agur, que pediu nenhuma coisa nem outra. Vamos pensar num que tem uma coisa ou tem outra? Salomão e Paulo. Boa, Salomão e Paulo. Não precisa ser Salomão, não. Vamos pensar numa outra coisa. Salomão e Paulo, certo. Certo. Porque é uma diferença muito grande. Verdade, verdade. Vamos pensar num crente rico e num crente pobre. Tá bom. Porque Salomão e Paulo são duas figuras bíblicas tão distintas, né? Vamos pensar num crente rico e num crente pobre. E o outro não tanto, né? Certo. Qual destes dois, no dia a dia, veja, lógico, depende da pessoa. Qual dos dois pode desfrutar com mais intensidade o sustento da graça? Por quê? Tem muitos atrativos que ele pode usar para se entender, assim, o pobre não tem quase nada. Ele vive na dependência. Veja só, gente. Eu vejo o contrário. Eu quero opinião ao contrário deles. Fala aí. Fala qual é a sua. Porque o Salomão, ele foi um homem muito rico. Foi. E sempre foi humilde. Sempre ajudou muito. Nem sempre, tá? No meu ponto de vista, não sei, né? Nem sempre. No final da vida dele, ele se ensoberbeceu e pegou. Bem no final. Mas nem sempre, né? É isso que eu disse. Se você for buscar todos os exemplos,
O Paulo também. Não, Paulo disse para não me ensoberbecer, eu tenho um espinho na carne. Mas por isso que eu não queria comparar os dois, são figuras muito distintas. É lógico que, primeiro, é isso que eu quero reparar. Gente, para desfrutar da graça, o que determina não é a situação. Mas é evidente que é muito mais fácil eu me esquecer de que sou sustentado pela graça quando eu tenho muito. Porque quando eu tenho pouco, todo dia eu estou, ai Senhor, é a comida de hoje que eu estou pedindo. Eu acho que era disso que Paulo estava falando, sobre o viver com espinhos. Tá? Veja, eu não acho, não é para mim, não é nem melhor nem pior ser pobre ou ser rico. Ai, pastor, isso aí eu não estou acreditando. O senhor quer ser pobre? Não, eu quero ser rico. Eu quero ter dinheiro. Você também, né? Só que assim, o que eu estou dizendo é que o que faz a gente realmente feliz não é uma coisa ou outra. Quando a nossa percepção da realidade tem Deus no centro. É só disso que eu estou falando. Não quero que você saia daqui dizendo assim, nossa, o pastor vai fazer voto de pobreza. Eu não vou fazer voto de pobreza. Não acho que é isso que faz você mais crente. Acho que o que faz você mais crente é desfrutar da riqueza ou da pobreza a partir de Deus. Fala, Edu. Eu entendo o efeito didático que o espinho na carne produz na gente, né? Mas eu já passei por situações que eu pensava, poxa, como eu posso falar de Deus estando na situação que eu estou hoje, né? E tem até uma passagem no Salmo 88, né, que o salmista faz um tipo de barganha com Deus, fala, eu me sinto como os que são contados entre os mortos, e veja bem, como dar testemunho para os mortos das suas maravilhas, né? Então, o salmo mais triste da Bíblia, você viu o nível que eu estava, né? Estava lendo o Salmo 88. Mas o Salmo 88 não termina só triste. Não, ele termina triste. Termina triste. Então, dos únicos, né? É o Salmo que termina triste, é verdade. A perspectiva que a Bíblia apresenta é que Deus tem que ser o significado de todas essas relações. Eu posso falar de Deus em meio a tantas lutas? Tem que poder, né? Porque senão Jesus não poderia, né? Eu fico pensando nos crentes lá da Inglaterra, quando viu Spurgeon ser carregado até o púlpito. Como é que ele ia pregar? Como é que esse cara vai falar de Deus? É o estado dele. Irmão, é missão do povo de Deus. Estou enfatizando tanto isso, né? É a nossa missão. É isso que nós viemos fazer aqui. Porque se nós não vivermos essa realidade, como é que a gente vai ser luz desse mundo? O que é ser luz desse mundo? É ser o crente rico e maravilhoso? Não, ser luz desse mundo é mostrar para esse mundo a coisa que esse mundo não sabe. Que a realidade tem significado positivo quando vista a partir de Deus. E aí a outra parte do final do Salmo, do verso 27 até o verso de número 29, Davi enfatizou isso para o povo de Deus. E agora ele vai enfatizar isso para todas as nações. Vamos ler? 27 a 29, alguém lê para a gente. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Todas as nações. A consequência do povo de Deus viver para Deus ele passa a ser luz. Jesus Cristo lá no Sermão da Montanha disse: para que vejam vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se coloca uma candeia debaixo do alqueire, mas no velador para iluminar toda a casa, tá?
Vós sois a luz do mundo, e a vossa luz não pode estar apagada, não pode estar escondida, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Romanos 12:2 explica isso. Não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, a nossa vida, quando ela é vivida teocentricamente, aí a resposta Salmo 88, vamos dizer assim, a paz que inunda o nosso coração, não importando a circunstância, fala muito alto, diz muita coisa. E a gente passa a ser credenciado a mostrar Deus para o mundo, que o mundo não sabe. A ênfase do Salmo 22, nessa parte, é que as nações vão se prostrar diante de Deus, porque elas vão perceber que o reino, que quem governa é Deus. Mas as pessoas só vão saber que quem governa é Deus quando elas olharem para pessoas que mostram isso, porque não dá para ver Deus. As pessoas veem Deus a partir de nós e do que fazemos. Vou falar para vocês que têm filhos, principalmente vocês que têm filhos pequenos. Os filhos pequenos de vocês vão aprender que existe Deus a partir de vocês. Se vocês viverem para Deus e eles perceberem que em todas as circunstâncias os pais olham para Deus, eles vão aprender a olhar para Deus. E a gente faz isso mutuamente. Porque um ensina o outro. Eu tenho vários exemplos aqui da nossa igreja, de homens e mulheres de fé. Gente humilde, gente pobre. E eu gosto de usar muito o exemplo do seu Jetro. Nosso irmão era diácono da igreja por muitos anos. A história dele é trazer seus filhos, eu nem sei quantos, eram 8, Helder? Por aí, né? Trazia lá da Vila Rica a pé. Vila Rica não, Vila Antonieta, a pé um pouquinho mais perto. A pé, vinha para a igreja, dedicado. E em alta idade, numa enfermidade, começou com uma ferida, teve que amputar uma perna, amputou 2. E aí a pergunta era, e aí, seu Jeto, como o senhor está? Estou do jeito que Deus quer. Hein, Helder? Visitou ele lá, não visitou? O José e a Sônia. Está tudo do jeito que Deus quer, aquele jeitão dele. E aí você vai fazer uma visita, né? Aquela visita que você faz, o que eu vou dizer? E sai de lá sem precisar dizer nada. Porque a vida de um homem que entendeu o seu momento a partir de Deus, sustenta a nossa vida. Uma mulher que chega para o marido e diz assim, bem, as nossas dificuldades estão nas mãos de Deus, dá uma paz para o marido. Ou um filho que chega para os pais que estão em dificuldade, e são capazes de dizer, pai, fica tranquilo, Deus vai cuidar de nós. Traz uma paz. Deus proverá. Se é uma mania boa. Deus proverá. É isso que nós estamos aqui para fazer, e as nações vão ver isto. E elas vão reconhecer que o reino é do Senhor. Porque tem gente que vive para o Senhor. É simples assim. Enquanto houver na face da terra um ser humano que vive na confiança de Deus no governo de todas as coisas, haverá sempre pessoas dispostas a crer em Deus. Isso é teocracia mediada. Isso é o governo de Deus sendo mediado para as pessoas. Deu para entender isso? Davi fez esta mediação dele como rei para o povo e dizia para o povo, façamos essa mediação para todas as nações.
E não é à toa que pregar o Evangelho é ir a todas as... Mas a gente pensa que é só aqui, né? Não, é ir viver o Evangelho para todas as nações. Quer ver um exemplo? Abra em Filipenses capítulo 1, verso de número 27. E aí, é a última parte do Salmo. E antes de ir para a última parte do Salmo, quero fazer umas aplicações nesse texto aí que vocês vão ler. Filipenses 1, 27. Vai lá. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha só, o Evangelho pressupõe a pregação. Só que a obrigação da igreja não é só ir e pregar, é viver de modo digno dessa pregação. E se a pregação é Deus dá sentido a todas as coisas em Cristo Jesus, eu tenho que viver de modo digno, modo coerente com isso que eu prego, certo? Ótimo. E que indo aos lugares, eu ouça a respeito de vocês que é assim. Tá? Hoje no Brasil, os visitantes também podem opinar, tá? Hoje no Brasil, num geral, quando se fala de igreja evangélica, as pessoas falam isto da gente? O que é que elas falam? Sem vergonha, interesseiros. Eu conheço o seu Cristo, mas não reconheço o Cristo em vocês. Exatamente. Quando fala em política, quero nem entrar no mérito, mas aí, gente, nós estamos chegando a um ponto que várias pessoas falam assim, eu prefiro me relacionar com não crente do que com crente. Está errado. Está errado. Não vou falar hoje porque que isso está errado, mas isso é muito errado. Existe uma razão para isso. Tem a ver com o fato de que a graça de Deus está sobre os pecadores e nós somos esses pecadores. Nós temos que crer não no pecador, mas em Cristo que age nele. Mas a gente deveria trabalhar muito para chegar nesse patamar aqui. De simplicidade, confiança, humildade, de pessoa que sabe viver, que no trabalho está disposto a ajudar, o vizinho que trata bem o outro, que não está competindo com o outro, tá? O empresário que sabe tratar bem os seus funcionários com humanidade. Tratar bem não é passar a mão na cabeça, não, mas tratar bem é ensinar a profissão, pôr no trilho, tratar com respeito, não entrar no jogo desse mundo, tá? Irmãos, nós precisamos muito desse viver de modo digno do Evangelho que nós pregamos. Tá bom? E o final do Salmo 22. Então, se você entendeu bem até aqui o Salmo, dentro dessa analogia da teocracia mediada, ou seja, o governo de Deus é ensinado a partir de nós, tá? Você vai entender que o Salmo encerra falando sobre a preparação das futuras gerações. É o dever da igreja preparar as futuras gerações para que sempre haja pessoas que vivam este princípio de vida. Eu vou ler aqui os 2 versos finais. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura, hão de vir e anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. O governo de Deus aqui puramente. Se existe alguma coisa que a gente precisa deixar para os que vêm depois de nós,
é ensinar para eles: o Senhor é Rei. O Senhor governa todas as coisas. Nós somos mediadores desta percepção do governo teocrático de Deus. Então, isso que é a vida humana guiada por Deus. Ok? 5 minutinhos para a pergunta. Tem alguma? Proposta. A minha proposta é que você releia um pouco deste Salmo 22 e comece a colocar não mais só as situações de Davi, mas as suas. Veja se as soluções que Davi encontrou podem ser suficientes para você. E aí você encerra dizendo: Senhor, não importa o que eu vivo, eu quero mostrar para todo mundo que eu vivo a partir do teu governo. Você vai fazer a mesma estrutura do Salmo olhando para a sua vida. Isso eu acho que pode ser muito útil. Tá bom? Antes da oração final, quero agradecer vocês. Repete o nome que eu já esqueci. Débora e Jefferson, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Tá? Quero que vocês, sabendo desse endereço aqui, voltem outras vezes. Tá bom? Quem sabe o Fábio convida vocês para outros encontros nossos, tá? Hã? Ele sempre convida? Ah, então hoje vocês atenderam. Ele está feliz, com certeza. Tá bom? Eu e o Fábio somos amigos de infância. Mas ele é mais novo que eu. Não fala tanto assim, vai. Não é tanto. Tá certo? Pior é que eu acho que é. Vamos ficar em pé e vamos orar. Tem programação esse fim de semana? Vocês lembram aí? Sábado não, né? A cantata lá na igreja do Brás. Rua São Leopoldo, número não lembro. 38, sei lá o quê. 38 algum... Hã? 318. Tá? Quem estão convidados é aquela linda igreja histórica, só que ela é pequenininha, vocês precisam chegar cedo para pegar lugar. Senhor nosso Deus, damos-te graças por ter na palavra do Senhor um salmo como este, que fala da experiência de um homem que foi tão abençoado, mas que nós percebemos que ele foi gente como a gente, e que viveu momentos difíceis como nós vivemos, mas ele tinha a resposta, e a resposta era o Senhor. E nós queremos ter a mesma resposta para a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a perceber as estruturas do teu governo na nossa vida e ajuda-nos a passar isto adiante, principalmente para os nossos filhos, para as futuras gerações e para as pessoas que nos cercam, para nossos familiares, nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor, para que, vendo estas coisas em nós, eles se entreguem ao Senhor. Dá-nos essa percepção da vida, ajuda-nos, Senhor, porque é difícil muitas vezes. Não é fácil lidar com estas coisas, porque não é fácil lidar com o nosso coração que é tão concentrado em si mesmo. Ajuda-nos a concentrar o nosso coração na vida que há em Ti, que o nosso coração viva para sempre. Abençoe teu povo, tua igreja. Abençoe-nos em todas as nossas experiências. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.